Capítulo 10. Terreno. Abre aspas. Quando os soldados rasos são muito mais fortes que seus oficiais, o resultado é insubordinação. Caso contrário, os oficiais são fortes e suas tropas são fracas, o resultado é colapso. Fecha aspas. Sun Tzu disse: a superfície da Terra apresenta uma infinidade de lugares. Deves fugir de alguns e buscar outros. Todavia, deves conhecer bem todos eles. Os tipos de terrenos incluem o acessível, o complicado, o indeciso, o estreito, o acidentado e o distante. O primeiro terreno citado, o acessível, é aquele em que ambos os exércitos podem se aproximar livremente. Portanto, levará vantagem aquele que primeiro ocupar o nível mais alto do lado ensolarado e tiver estabelecido linhas de abastecimento adequadas. O terreno que permite o avanço e dificulta a retirada é o mais complicado. De uma posição dessas, se atacarmos o inimigo quando ele não estiver devidamente preparado, poderemos derrotá-lo. Porém, se ele estiver preparado e não conseguirmos derrotá-lo, seremos pressionados a bater em retirada. Então, teremos grandes problemas. O terreno indeciso é aquele que oferece desvantagens tanto para o nosso lado quanto para o lado do inimigo. Neste terreno, mesmo que o inimigo tente nos atrair, é prudente abandonar a posição e recuar, atraindo por sua vez o inimigo. Então, quando parte de seu exército tiver saído, poderemos atacar com vantagem. Na passagem estreita ou desfiladeiros, terá vantagem quem primeiro a ocupar e guarnecê-la completamente, ficando à espreita do adversário. Se o inimigo estiver com essa vantagem, não devemos seguir atrás dele. Somente quando ele falhar e a passagem estiver mal protegida é que devemos atacar. Em terreno alto e acidentado, do mesmo modo, se pudermos ocupá-lo primeiro, devemos nos posicionar na parte mais alta do lado ensolarado e esperar pelo inimigo. Se o inimigo conquistou essa vantagem, devemos abandonar nossa posição e bater em retirada. Por fim, quando os exércitos estiverem posicionados a grandes distâncias um do outro e suas vantagens estratégicas forem semelhantes, não será fácil provocar um combate. Por outro lado, levar a batalha até o inimigo não trará nenhuma vantagem. Esses 6 princípios que definem o uso do terreno devem ser do conhecimento total e da responsabilidade do comandante. Shang Yu conta a seguinte passagem de Pei Hsing Xian, 619 a 682 d.C., mandado numa expedição punitiva contra as tribos Turkic. Ao crepúsculo, como de costume, montou seu acampamento, fortificando-o posteriormente com paliçada e fosso, quando de repente determinou que o exército mudasse as instalações para uma colina próxima. Essa decisão desgostou muito de seus oficiais, que protestaram aos brados contra o esforço extra que os soldados iriam despender. Pei Hsing Xian, todavia, não ligou para as reclamações e fez o acampamento ser transferido o mais depressa possível. Na mesma noite, caiu uma forte tempestade inundando o local anterior do acampamento, que ficou sob 4 metros de água. Os oficiais ficaram espantados com o acontecido e confessaram seu erro, entre aspas. Como soube que ia acontecer? Perguntaram. Pei Hsing Xian respondeu, abre aspas, daqui por diante, contentem-se em obedecer às ordens sem fazer perguntas desnecessárias. Durante uma guerra, um exército pode ficar exposto a situações de calamidade que não são decorrentes de causas naturais, mas sim são decorrentes de erros cometidos por seu comandante. São elas: fuga, insubordinação, colapso, ruína, caos e derrota. Nos casos em que as vantagens estratégicas de ambos os lados forem praticamente as mesmas, atacar o inimigo que tem um exército 10 vezes maior que o nosso poderá resultar em fuga.
Quando os soldados rasos são muito mais fortes que seus oficiais, o resultado é a insubordinação. Caso contrário, quando os oficiais são fortes e suas tropas são fracas, o resultado é o colapso. Se os oficiais dos batalhões forem insubordinados e tiverem o temperamento volúvel, sendo facilmente dominados pela ira e, por conta disso, levados às manobras não autorizadas, de modo que o comandante não tenha conhecimento da força de suas próprias fileiras, o resultado será a ruína. Quando o comandante demonstrar fraqueza, não tiver autoridade, suas ordens não forem claras e seus oficiais e tropas forem indisciplinados, o resultado será o caos e a desorganização absoluta. Se um comandante negligenciar as forças do exército inimigo e assim permitir que uma tropa enfraquecida enfrente a elite do adversário, e ainda operar sem uma vanguarda de tropas de choque, o resultado será a derrota total do seu exército. São essas as 6 formas de atrair a derrota e estão em total responsabilidade do comandante. A formação natural da região e a posição estratégica de um exército são os grandes aliados em uma batalha, mas a capacidade de avaliar o inimigo, de criar condições para se chegar à vitória e de calcular astutamente as dificuldades, perigos e distâncias constitui o teste de um grande comandante. Quem conhecer esses fatores e os colocar em prática de forma adequada será vitorioso. Aquele que lutar sem isso certamente será derrotado. Desta forma, se tiver certeza que o caminho da batalha garante a vitória, então você deve lutar mesmo contra a decisão de seu soberano. Mas se o caminho da batalha não assegura a vitória, então não deve lutar, mesmo com a ordem do seu governante. O comandante que segue para a guerra sem ter como prioridade fama pessoal e recua sem temer o descrédito, aquele cuja preocupação for proteger seu povo e prestar um bom serviço ao seu soberano, é um tesouro nacional. Se o comandante trata seus soldados como se fossem seus filhos, por recompensa, eles o seguirão até os vales mais profundos e o defenderão com a própria morte. Porém, se o comandante for generoso, mas incapaz de fazer valer sua autoridade, seus soldados serão como crianças mimadas e ficarão inúteis. Se soubermos que nossas tropas estão prontas para atacar, mas ignorarmos que o inimigo não está vulnerável, chegaremos apenas a meio caminho da vitória. Saber que o inimigo está vulnerável, mas ignorar se nossas tropas podem atacar para vencer, reduzem à metade nossas chances de vitória. Saber que o inimigo está vulnerável e que nossas tropas estão prontas para atacar e vencer, e ainda assim ignorarmos que o terreno não nos favorece, novamente reduz nossas chances de vitória. Portanto, quando o soldado experiente se mover, nunca ficará desorientado, e quando partir para a ação, não encontrará limites. Por isso se diz, se você conhece o inimigo e a si mesmo, a vitória não estará em risco. Se você conhece o terreno e as condições naturais, a vitória poderá ser completa.